Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está do outro lado da tela, beleza, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Vozes do Coração. E hoje, a nossa convidada, que honra, Nilcélia. Vamos pôr a câmera nela aqui. Nilcélia, prazer, que honra ter você conosco. Demorou, mas chegou. E obrigado. Se eu te cortar, você me avisa. E, Nilcélia, vamos lá. Tem uma música do grande Raul Seixas que ela é intitulada Coisas do Coração. E ela fala mais ou menos assim no seu início. Vamos pôr aqui para você. Quando o navio finalmente alcançar a terra e o mastro da nossa bandeira se enterrar no chão, eu vou poder pegar em sua mão, falar de coisas que eu não disse ainda não. Vozes do Coração. Nilcélia, desculpa, coloquei a câmera aí. Em nosso canal, as protagonistas são as vozes do coração. E para você, são vozes ou são coisas? E por quê? Com a plena certeza, são vozes. Vozes. E a voz do meu coração aqui quer agradecer esse momento de estar aqui compartilhando os nossos saberes, né? Fazendo essa troca. Todo o seu público, né? São pessoas especiais. E a voz, meu coração está dizendo aqui que está quentinho. É, maravilhoso. Não, o meu tá quente pela tua presença. Demorou, mas conseguiu. O doutor Adriel deu uma facilitada aí, graças a Deus, a intermediação na agenda. Você falou do público, você tá nesse momento nessa câmera. Se quiser agradecer pessoalmente, eles estão todos aí te vendo. O meu coração agradece. Ele está aqui gritando, né? Que o meu coração não é muito silencioso, não. Ele está gritando, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Maravilhoso, obrigado. Eu vou jogar a câmera para mim. Nós vamos fazer alguns agradecimentos básicos, falar dos nossos apoiadores rapidamente. Aí no decorrer do episódio a gente vai falando deles. E aí a gente já começa, tá bom? Com certeza. Vamos. Apoiador é muito importante. Quem puder, apoie Vozes do Coração para poder dar continuidade a esse trabalho incrível aqui do César. Tá contratada. Eu vou até jogar na geral depois dessa, já para formalizar esse contrato aí. Obrigado. Bom, já que você já falou, então vou aproveitar. Pessoal, a gente estava trabalhando aí de deixar como é que chama? Os apoiadores no início do episódio. Mas aí tem o pessoal que tem mais dificuldade com o YouTube, então nós vamos fazer o seguinte, no decorrer nós vamos falar dos apoiadores com mais detalhes e aproveitar essa situação para não ficar tão cansativo para vocês, a gente fez esse QR Code. Se vocês lerem, vocês conseguem contribuir com o canal também. Então, além dos apoiadores de costume, você também pode ser um apoiador, seja bem-vindo, nós vamos aproveitar bastante aí o seu apoio para a melhoria de tudo aqui do estúdio, tá bom? Mas vamos lá, vamos para os bons e velhos agradecimentos. Vamos pôr aqui a câmera em mim. Então, agradecer primeiramente a Deus, é o que eu sempre falo. Para mim é Deus, o cósmico, o grande arquiteto. Eu não sei no que você acredita, para mim é Deus. Vocês que nos acompanham sempre com tanto carinho. Agradecer toda a família do Raul Seixas e seus parceiros pela autorização que me deram. Agradecer a minha família pequena. Agradecer aos irmãos Alex Pereira, ao Diego, ao Franklin, aos fratres Alexandre Castilha, ao Xingai, agradecer aos irmãos e irmãs da Via Cardíaca e todos os irmãos das colunas reconhecidas que fazem parte da minha vida, tá bom? E agradecer, assim como a Nilcélia, tanta gente que me apoia e me incluiu nesse meio cultural desse lugar lindão que a gente chama de Brasil, beleza? Pessoal, nesse momento nós falaremos aí com mais detalhes dos apoiadores. Vamos dar uma passada rápida aqui, falar das sandálias Val, que são sandálias personalizadas para mulher, tem para homem também, mas geralmente quem gosta mais é a mulherada, né? Tem a Florali, com sabonetes veganos, odorizador de ambiente, perfumes. Sabonete, se eu não me engano, agora tá com um pedido mínimo de 16 sabonetes, tá? Mas vale muito a pena. Falar do Felipe Brizola, especialista em compra e venda de veículos do Grupo T-Line.
Dr. Edson Milton, médico que atua com nutrologia e saúde integrativa com foco em emagrecimento. Doutora Ana Flávia, médica que atua na dermatologia clínica, estética e tricologia, que é a saúde capilar. E a House Shine, que é a empresa de serviços de limpeza residencial e comercial na região de São Caetano e ABC Paulista, beleza? É isso. E agora, vamos começar? Vamos colocar a câmera aqui pra gente, só pra gente finalizar esse momento aí, dar start no que vale a pena, que é bater esse papo com a Nilcélia, que faz tempo que eu não vejo ela. Então vamos lá, Nilcélia, conta pra gente quem é a Nilcélia, quem foi você, quem é você, quem você espera ser no futuro. Conta pra gente aí o que te trouxe aqui, até aqui, o que molda a tua jornada, que é o que a gente gosta nesse podcast. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar por quem foi a Nilcélia. A Nilcélia cada dia vai se transformando, mas para começar a falar de mim, eu preciso acolher a minha ancestralidade, né? Meus avós paternos e maternos, meu pai, né? Eu sou filha de José Augusto dos Santos e Cícera Lino dos Santos. Eu nasci no interior de Alagoas, na beira de uma lagoa, que na época, assim, paradisíaca. Não tinha relógio, então quando eu vou fazer o mapa astral, minha mãe falava que era assim no pôr do sol, devia ser umas 18 horas, e o astrólogo com certeza fala, aquele pessoal tem sabedoria, então sabia definir o horário corretamente. Para falar da criança interior, essa criança ficou até os 2 anos, 3 de idade, né, com o papai e mamãe, mais 2 irmãos, e meu pai veio para São Paulo, porque naquela época o nordestino vinha primeiro, né, e depois vinha a esposa. E por que eu quero dizer isso? Porque nas terapias eu descobri que ali já teve um grande trauma, a separação do papai da criança, porque a criança não sabe, de repente o pai sumiu. Então, ali já ficou uma marca que depois eu tive que trabalhar. Depois minha mãe veio e tudo se restabeleceu. Mas os traumas vão ficando, são como carimbos que vão ficando assim em todo o campo energético da criança. E fui estudando, uma vida normal assim, enquanto criança. Mas a minha avó, quando ia nos visitar, a minha avó benzedeira, porque lá no interior de Alagoas, o que acontecia? Toda essa conexão com a natureza. Tomava chás, fazia xarope de ervas, fazia benzimento. E a gente sempre teve essa conexão com a natureza. O que depois na sociedade vai se perdendo. Então, acho bem bacana trabalhar a nossa ancestralidade, esse resgate, para poder ter esse autoconhecimento. Vou te interromper um pouco, porque você citou isso, deixa eu jogar a câmera pra gente, eu acho que eu falei numa coisa básica aqui, que você tá falando dessa questão do autoconhecimento, a gente ainda tá no seu passado. Mas vamos aproveitar, puxando um gancho do passado pro presente, e depois a gente volta pro passado de novo. Você é a Nilcélia Santos da Planos Espiritual. Conta mais pra gente do teu trabalho. Eu tô vendo aqui que é Theta Healing, instrutora de Theta Healing também, de DNA básico, terapeuta TQA, terapeuta quântica aplicada, autoconhecimento através dos arquétipos do baralho cigano, leitura do mapa das emoções do Dr. Hawkins. Conta pra gente dessa parte, porque pelo visto isso tem muito a ver com a tua ancestralidade. Você trouxe isso com você muito forte. Sim, por isso, quando a gente fala que eu estou aqui, mas eu estou no passado e no futuro, por quê? Na física quântica, né? Não existe o tempo não é linear. Nós podemos estar no passado, vem as emoções, a gente trabalha, acolhe essas emoções, resolve e planeja o futuro, mas sempre pautado no presente, né? Eu tenho que estar aqui, que eu chamo de o marco zero. Eu conseguir estar hoje no presente, ir até o passado para fazer avaliações e planejar o futuro, mas me manter no presente, porque é no presente onde tudo acontece. Legal. E aí,
pra gente ter como fala, vamos jogar aqui, meu Deus, como que é a palavra agora? Pra gente ter esse banho de luz que você emana pra gente, como que a gente pode falar com você? Como que o pessoal consegue te achar? Tem rede social, alguma Eu coisa? tenho Instagram, Uhum. @planos_espiral. @planos espiral, maravilhoso, obrigado. Depois vamos ver se a produção não me bater muito, a gente pedir pra pegar aqueles presentinhos que eu ganhei. Não for muito incômodo assim, sabe? Por coisa. É aqueles 2 de hoje. Não, mas não tem problema. Pode abrir a porta aí que não temos como escapar. Mas voltando, desculpa aí o corte. Vamos continuar então. Você estava falando das questões do passado, das raízes lá da benzedeira da sua avó, né? Sim, eu sempre Da benzedeira da tive. sua avó, não, da sua avó benzedeira. Vamos Isso, corrigir. minha avó benzedeira. E eu sempre tive essa curiosidade pelo invisível. Quando nós viemos para São Paulo, ficamos um pouco na casa do meu tio, até conseguir uma moradia. E meu tio, ele lia muito um jornal. E nesse jornal tinha uma parte lá que era do Chico Xavier. Eu vi Que aquele legal. homem com aquele óculos escuro, preto. Eu não sei, porque no jornal era aquilo que me chamava atenção e ele lia o Chico Xavier. E o tempo foi passando, sim, aquele católico, né? Que a família fala que é católica, mas não praticante, digamos, né? Batizei na igreja católica. Minha mãe já matriculou a gente na primeira comunhão, fiz primeira comunhão aos 9 anos de idade. Depois também eu fiz a crisma e fui, né? Até casamento e batizar o meu filho. Mas eu tinha essa continuidade essa sede. E quando fala, quem procura acha, né? Então, à época, eu fui estudar na Federação Espírita de São Paulo, o kardecismo, né? Que o kardecismo é ciência, filosofia e religião. Novidades aparecendo nesse palco, hein? Essa parte eu não sabia dessa parte. Eu estudei algum tempo lá na Federação Espírita de São Paulo. E foi lá que eu conheci, né, a pessoa com a qual eu ia me casar e ter meu filho. Foi lá? Foi lá. Obra da espiritualidade, o senhor, hein? É verdade. E eu fiquei um bom tempo, né? Depois eu já foi desenvolvendo essa minha habilidade de palestrar, né? Eu dava passe, fazia palestra, atendimentos, né? Com as pessoas, assim, no sentido de orientação. Porque eu sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda, mas sempre com um pezinho na educação. Então, eu dava aula em caráter excepcional, lá de educação artística. E desenho geométrico, olha. Depois veio a geometria sagrada aí de algum lugar. Então, as coisas vão se conectando. E nessa jornada, uma época eu rompi com o espiritismo. Rompi assim, né? Eu falei, agora vamos conhecer outros espaços. Me tornei evangélica. Foi assim, uma virada de página. Sim, batizei. Legal. Batizei, fui dar aula para o grupo de mulheres e estava assim bem conectada com esse mundo aí também espiritual. Porque o espiritual, a diferença, tem o material e tem o espiritual, né? Então sempre eu vou aprendendo, vou mergulhando nesse mundo aí da espiritualidade. E chegou uma hora também que eu vi que precisava avançar. Foi quando eu comecei a estudar física quântica, comecei a estudar psicanálise, porque sempre eu tive na faculdade, a minha segunda opção era psicologia. E eu tive psicologia no colegial, que eu fiz colegial técnico de publicidade e propaganda. E também na faculdade eu tive 2 anos de psicologia que eu estudei na Casper Libero. E eu falei, vou estudar psicanálise, eu não vou mais fazer, né? Outra graduação, 4, 5 anos. E a psicanálise são 2 anos, eu fui estudar na Cristina Cairo.
linguagem do corpo. Então, é psicanálise junto com a linguagem do corpo. E lá, quando começou a abrir todo esse universo quântico, todo esse universo holístico, que a parte eu fui também estudar cromoterapia, reflexologia, todas as terapias holísticas que tinha, eu mergulhei também, que eu sou bem intensa. Quando eu vou estudar, eu quero estudar e aprender e transmitir. Porque se a gente não repassa aquilo, vai ficando um acúmulo, né? Vai ficando uma pessoa com tanto acúmulo e não expande. Porque o conhecimento é algo que quanto mais você passa, mais você cresce. Quanto mais você doa, mais você recebe. Ou quanto mais você também comercializa, você expande em todos os sentidos. É parecido, vou colocar a câmera aqui pra gente, mas é parecido com aquela questão da prática que nem fala, né? O Jamil, nosso convidado, um dos convidados anteriores, ele fala um provérbio que ele fala como se fosse uma pessoa que não pratica o teu conhecimento, é como um burro cheio de livros, né? Carregando livros. Só fica lá carregando. Sim, então onde eu posso, eu vou levando a minha mensagem. Eu atuo há mais de 20 anos em trabalho de geração de renda. As pessoas geram renda através do seu trabalho. E nesse processo, eu pude perceber que eu precisava mesmo de aprender terapias, de praticar para poder conviver melhor com essas pessoas, compreender como que elas agem, como que elas enxergam o mundo. Porque como você vai falar de empreendedorismo, tem um projeto. Quem eu sou, onde eu quero chegar, do que eu preciso. Mas ali está falando do projeto do empreendimento. Mas se anterior a isso a pessoa não se olhar, não souber quem ela é, como ela vai falar do seu empreendimento? Então eu dei um passo atrás para poder ter um olhar mais abrangente sobre isso. E nas terapias, eu consegui desenvolver todo esse trabalho de chegar num grupo e ver um grupo diferente. Porque um grupo de pessoas que vai montar um negócio, mas quem são elas individualmente? E o que elas querem cada uma para poder depois coletivamente fazer uma organização para gerar renda através do trabalho. Então, autoconhecimento, primeiro, sempre foi para mim. E eu acho uma coisa assim tão boa, tão positiva, que eu resolvi espalhar. E eu atendo as pessoas sempre nessa perspectiva. Eu não curo ninguém, é a pessoa que se cura através do autoconhecimento. Vamos tomar uma... Vamos tomar uma água. O conhecimento é sempre ele é importante, seja o autoconhecimento, seja a coisa, mas o autoconhecimento é como você falou, é mais importante para entender o processo, entender os porquês também, que você falou como chama? Até da questão que você descobriu do passado. Bom, eu vou fazer o seguinte, aproveitar que essa interrupção rápida, vou falar para você, falando em conhecimento, todo conhecimento é uma caminhada, né? E caminhar me lembra Sandálias Val. Eu acho que você já conheceu em algum momento que eu mostrei ali em off, mas a Sandálias Val, são sandálias personalizadas para mulher, tem para noiva, tem para saída de praia. Eu vou deixar no comentário fixado, eu vou deixar as redes sociais, os contatos desses apoiadores. Então, falando de autoconhecimento, eu lembrei do Sandálias Val. Mas vamos continuar. E aí você acabou, acho que, mexendo muito mais do que... Como fala? Então, você acabou envolvendo muito mais do que o projeto, essa questão da pessoa se olhar. Sim. Foi meio que uma... Diria eu, como fala? Meu Deus do céu.
um diferencial ali? Você acha que mudou Isso, muito? com Esse não era o certeza. foco do projeto, era? Também Geralmente, inovação a palavra. isso. Geralmente, o foco do projeto é gerar renda através do trabalho, mas tenho essa vertente, que eu sou educadora popular. Então, a gente cria através do que a pessoa já traz, porque ninguém é um papel em branco. Então, eu vou recolhendo todos aqueles saberes que as pessoas trazem e eu trago o meu conhecimento científico, porque aí a universidade vai somar com o saber popular para poder desenvolver esse projeto de geração de renda. E nisso inclui a autoestima, inclui o bem viver. Então, nós vamos construindo tudo isso coletivamente. Então, eu não chego com as coisas, com conhecimento e falo, é isso. Não, nós construímos tudo junto. É praticamente um projeto, como falar, daqueles de colagem, né? É um recorte, um pouco do recorte de cada um que cola e junta uma coisa maior. É um mosaico. Nossa, que Porque coisa para espetacular. falar de mosaico, eu trouxe outras coisas da minha ancestralidade. A minha avó, artesã, ela fazia vassouras, lá dos cipós, das árvores, fazia os cestos, fazia boneca de pano. Então, eu gosto muito de artesanato, sempre eu faço crochê, bijuterias, eu dou aula de bijuterias. E através disso tudo, do autoconhecimento, eu fui organizando uma linha já esotérica. Falando nessa linha esotérica, vamos aproveitar que a produção deu essa força. Coitado, Adriel veio junto aqui hoje. Doutor Adriel, quer aparecer? Quer dar um oi, não? Tá tímido hoje, né? Doutor Adriel veio no primeiro episódio nosso. Olha que coisa linda o presente que eu ganhei. Vamos ver se você consegue mostrar aí. Então, isso aqui Olha as embalagens também. é um japamala. Coloca na câmera que tá ali. Eu vou colocar ela virada pra mim. Você apresenta, fica fácil. Aí, levanta um pouquinho. Isso. Aí, olha, jovem. Beleza. Olha que coisa linda. Mostra a embalagem, que eu não queria abrir pra não estragar a embalagem, mas não teve como. Olha que coisa linda a embalagem. É um japamalas de cristal Perfeito. vidro. Esses saquinhos Pronto. foram confeccionados por mim. Encomendei um carimbo e uma amiga me presenteou com esse carimbo no Natal. Coisa linda. Para você saber que o japamala, né, como está dentro também das terapias do Ho'oponopono, nos auxilia, né, nessa questão da meditação. Porque a nossa mente, quando eu falo, né, mente humana tá, como eu falo, no passado ou no futuro. Então você consegue ancorar, vai passando, né, as contas, vai conseguindo se concentrar no que você está ali proposto com aquele japamala naquele momento. Aproveitando e fazendo, às vezes, algum mantra, algumas repetições de palavras, né? Sim. Tinha uma história, que você falou de esotérico, que você entrou e eu acabei lembrando do presente aqui, não pude resistir. Tinha uma história de um negócio que fala até das... Porque falam... vamos entrar nisso aí, vamos jogar aqui. Eles falam que falam assim, a lei é a lei do que tá em cima é o que tá embaixo, né? Então, sim, o geralmente hermetismo. fala que o que começa de doença começa ali em cima. No plano, você plasmou aquilo em você. Então, tinha uma coisa, eu não lembro agora, uma coisa assim, ansiedade é um excesso de futuro, e Isso. o excesso de passado, não tinha uma coisa assim? Porque assim, as doenças psicossomáticas, as doenças nós temos o corpo físico e com certeza, né, seu público tem todo essa compreensão, né, dos corpos etéricos que nós Quem não tiver, temos. agora vai ter também. Quem não porque essa tiver, aula vai ganhar uma aula aproveita. agora. Por quê? Quando vem uma doença, a doença, você deve agradecer essa doença, porque ela está querendo te dizer algo. Começou aqui, vai descendo cada corpo, até atingir o seu corpo físico. Então, fala assim, esses dias tive uma questão com a garganta,
de vez em quando, por mais que a gente faz limpezas e tenha esse autoconhecimento, mas eu sou um ser humano, não é mesmo? Então a gente está suscetível a tudo que está acontecendo. E a garganta é o quê? É a fala, é a voz, né? Tem o chakra, inclusive é azul, por isso que eu estou aqui com o azul na garganta, para você se comunicar, se expressar. E caso isso não esteja acontecendo de uma forma assim natural, de uma forma saudável, acontece alguma coisa na garganta. Você fica rouco, fica com tosse e fala: ah, foi o resfriado, foi água gelada. Tudo bem, mas se você, então toda vez que você tomasse água gelada ia ter, né, uma tosse, mas é porque o negócio já estava nas camadas e se manifestou. Então, quando surge alguma coisa na minha garganta, eu já falo: o que eu tenho que aprender com isso? Que episódio aconteceu para eu poder tratar o emocional? Aí eu tratando o emocional, é claro, foi para o físico. Gente, aqui eu não estou fazendo, né, nada contra a medicina tradicional. Imagina. Aqui vai ao médico, toma os remédios que o médico fala, mas cuida da parte energética, porque eu falo da cura energética. Porque às vezes a pessoa toma remédio, trata, cura. Daqui a pouco vem de novo. Por quê? Não tratou o emocional também. Então tem que trabalhar junto. Por quê? Antigamente, né, nas nossas ancestralidades, era tudo junto. Mas chegou uma hora que separou o conhecimento físico, conhecimento espiritual, aí teve caça às bruxas, tudo isso, e houve essa separação. Ao aproveitar que você está falando dessa cura energética e da coisa na natureza, vamos falar aqui da Florali. São sabonetes veganos, que eu falei, sabonete vegano, odorizador, perfume. O sabonete está com pedido acho que 16, mas é vegano, sem conservante. Então tem até um prazo para você utilizar, porque senão perde as propriedades. É assim como você, como eu, né, que não faz a prática, às vezes deixa o emocional tomar conta e muitas vezes não teve essa... não liberou, aí dá dor de garganta, alguma coisa. Interessante. Muita aula isso aqui, hein? Mas para você ver que a coisa começou a ter uma configuração diferente. Por quê? Teve toda essa separação, né? Tanto que a gente não pode falar de cura, isso é uma coisa que só compete à medicina. Então, a gente fala de cura energética, mesmo assim, ninguém tem esse dom de curar ninguém, não é mesmo? Agora, tá acontecendo as PICs. Já há alguns anos, as PICs são as práticas integrativas complementares da saúde. Legal. Então, Sistema Único de Saúde vem trazendo, já são 29 práticas. Entre elas, temos a cromoterapia, a argioloterapia, reflexologia. Então, se você procurar no Google, você fala as PICs do SUS. São 29 práticas. Por quê? Até a medicina está compreendendo que precisa tratar também do energético. Então, o médico orienta e receita qual das PICs a pessoa vai poder estar utilizando. Por quê? Chama-se práticas integrativas complementares ao tratamento. Por exemplo, aqui no caso da garganta, eu tenho um aparelho de cromoterapia, cujo tem uma ponta de cristal e eu ponho a luz azul, então eu faço aqui o tratamento com a cromoterapia. Isso auxilia no tratamento que o médico receitou. Né? E auxilia, de repente, até que como que você fala? A pessoa tem a dificuldade dela, porque a gente fala, você tem que tratar emocional, é muito fácil falar, né? Então, às vezes, de repente, a pessoa não consegue, pode ser que até outro apoio, como tem aquele ditado, aquela frase que ninguém solta a mão de ninguém, né? Isso. Então, às vezes, um apoiando o outro ali também ajuda. É interessante.
É recente esse negócio das Pix ou já é mais antigo? Já tem em torno de 5, 6 anos. Bem recente. E ela eu não tinha ouvido falar. Eu realmente, como chama? Tive ciência quando você contou. Parece que não é tão divulgado, né, pessoal? É assim, as leis são criadas. Agora, até conseguir implementar todas as leis em todos os estados, em todos os municípios, Mais demora difícil. um certo tempo. Eu estive agora em Maceió e lá eu participei de uma terapia comunitária integrativa, que é uma prática utilizada lá em Maceió, onde o posto de saúde às vezes não dá conta da demanda, né? Por exemplo, no caso da psicologia. Então, faz essa prática de terapia comunitária integrativa, no sentido de já ir acolhendo as pessoas para elas poderem ter esse respiro, né? De conseguir aguardar a sua consulta lá com o psicólogo. Coisa maravilhosa. Bom, vamos aproveitar. A gente sempre aproveitar a pausa aí pra gente conversar um pouquinho. Falando nas terapias, em questão de tratamento, tem muito a ver, mas precisa se deslocar, né? Sim. Então, para se deslocar, a gente fala do Felipe Brizola. Felipe Brizola, um grande abraço pro nosso irmão Felipe Brizola, que ele é nosso apoiador. Ele é especialista de compra e venda de veículos do grupo T-Line. Então, se você precisar, eu vou deixar a rede social aí do Felipe Brizola, pode conversar com ele, compra e venda de veículos novos e usados, tá? Qualquer coisa, contacta ele, que o rapaz menino é bruto, viu? Não é bom. Agora, uma coisa que muito não sei nem se cabe aqui, mas assim, me bateu a curiosidade. Tudo legal, você foi vendo, primeiro que é assim, já de infância, trazer esse papo do invisível, do desconhecido, do Chico Xavier. Claro que teve seu tio, né, que lia. Foi seu tio, né? Não tô falando besteira. Então, prestei atenção direitinho. Mas, assim, é muito legal, já é um diferencial. Mas como é que você foi parar nessa comunicação, nessa necessidade de passar esse conhecimento? Você fez comunicação social, mas como que isso surgiu em você? É assim, eu acredito que quando a gente vem com uma missão, o universo vai apresentando os caminhos e muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? Por isso que o meu canal chama-se Espiral. Por quê? Quando você passa por uma situação, aí fecha um círculo. Porém, se você não aprendeu, volta na mesma situação, volta. Aí quando você aprende, você já não vai mais naquele ponto. Então você entra numa espiral e você vai se desenvolvendo e expandindo, porque aquela situação você já resolveu. E eu estudei comunicação, né? Desde criança, assim, quando eu estava no colegial, fazia todos aqueles testes, né, que fazia, de o que você, suas aptidões, tudo dava, publicidade, propaganda e tal. Que legal. Aí eu fui para a universidade. Aí quando chegou lá, teve uma aula de ética, que aí o professor falou assim, olha, se tiver um candidato tal, né, você que na época era assim o auge de trabalhar na agência de publicidade. Se tiver esse candidato X, você vai ter que eleger ele. Então, você vai ser o máximo, né? Que você vai eleger esse candidato. Aí caiu a ficha. Aí eu falei, não. Aí vai contra. Eu vou estar trabalhando para os princípios da agência, mas eu vou estar indo contra os meus princípios. Aí eu comecei a pensar. Eu falei, gente, eu vou ter que fazer as pessoas consumirem mais aquele refrigerante. Sabe, comecei a pensar naqueles produtos e essas pessoas são incríveis, profissionais, renomados, mas à custa do quê? E eu falei, não, vou já desistir da publicidade. Me formei, é lógico, mas aí como educadora popular, eu ando sempre na contramão
Porque eu vejo os outros princípios, como você está falando, né? O sabonete vegano, né? Que não vai agredir a pele da pessoa, nem o meio ambiente. E produzido artesanalmente, tem a energia da pessoa. Quando eu fui produzir os japamalas, o pessoal falou assim, nossa, mas na 25 de março isso é baratinho, como que você consegue? Falei, lá não tem a minha energia. É. Então, eu faço o meu produto, eu ponho a música, eu preparo o ambiente, e eu estou naquele momento ali, eu não estou pensando no passado ou ansiosa pelo futuro. Eu estou ali por inteira. Então, nos meus produtos tem a frequência do amor. E isso faz toda a diferença. Não estou falando dos outros se tem amor ou não. Eu só posso falar daquilo que eu produzo. Então é diferente, eu estou falando se é uma linha de produção e a pessoa está ali, ó. Eu vou só pôr uma continha aqui, pronto, e manda para o outro fazer outro e outro e outro. Então, às vezes, pode ser uma linha de produção que seja espiritualizada, que esteja conectada, ou não, né? Então, eu falo do meu produto como que ele é produzido. Que espetáculo, hein? Essa parte eu não tinha noção, não. Que coisa maravilhosa. Eu não pensei, acabei não chegando nesse detalhe, né? Porque é produção própria. Eu falei, pô, devia ter perguntado. Agora é legal saber, que gostoso. Sim, por isso que nas comunidades que eu atendo é assim, a gente estimula as pessoas a comprarem já do produtor direto, porque vai movimentar a economia local e você vai levar um produto que você sabe onde foi produzido e de que forma, tudo isso. E como foi, né? Como foi. Legal. E já rolou aí nessas produções locais, porque geralmente é muito ou é regionalizado ou é muito um local muito específico, mas já rolou, já deu certo de fazer algum projeto das pessoas visitarem os produtores e verem uma produção em tempo real, uma japamala que é mais simples, entre aspas, né? Mas dela conseguir ver o processo, pelo menos no início. É assim, eu trabalho muitas vezes com costureiras. Então, as pessoas vão lá e conhecem a cooperativa de costura, veem que não é trabalho escravo, que elas são cooperadas, porque o cooperativismo é voluntário, né? As pessoas se dedicam àquele trabalho. Grupo de mulheres já é um diferencial. Mulheres gerando sua própria renda, porque muitas vezes a mulher que sustenta a sua casa, e tem a qualidade, tem que ter a qualidade, né? Porque é um produto que está aí competindo com todo esse universo aí tecnológico. Então, precisa ter qualidade. E sempre eu falo, tem que ter técnica e tem que ter amor. Amor é o principal. Agora, me bateu uma curiosidade bem legal que eu tava pensando aqui. Como se diz? Você, como foi publicitária, viu que ia ter que mexer com esse lado que ia contra o que eu queria, o que você gostaria. Aí eu fico lembrando do Adriel, doutor Adriel, advogado. O quanto dele ser advogado hoje tem com essa pegada tua de comunicação, de dedicação para as pessoas? Você acha que teve influência, não? É assim, um filho, né? Agora eu vou falar dessa concepção assim. Um filho, ele tem, né, até do DNA, 50% papai, 50% mamãe, né? O pai dele é palestrante, né? Segue lá no espiritismo kardecista, é vendedor, então tem toda já essa pegada de falar bem, né? De estar falando para as pessoas. Agora, eu já tenho isso também, né? De ser palestrante, de ser terapeuta. E um dia eu fui, quando ele estava se formando, tinha acabado de formar recentemente, eu estava com um grupo de organização de eventos no Senac, né? Que eventualmente, eu dou aulas também no Senac. E tinha uma parte que era de direitos, na hora que vai organizar um evento. E a minha aula, né, tem toda assim a autonomia
para fazer aula. Então eu resolvi convidar um advogado para falar do direito na organização de eventos, que minha pós-graduação é em administração de eventos. Não, é chique, meu Deus Por do isso céu. que eu dou aula lá no Senac de organização de eventos. E ele foi, e depois ele me revelou que foi a primeira palestra dele, né? E ele estava assim, né? Recém-formado, estava... Mas foi incrível, né? Preparou os PPTs e as mulheres amaram o grupo de pessoas lá que estava. E dali despertou isso nele, de ser palestrante. E ele seguiu a carreira dele. Espetáculo, né? Deixa eu te cortar um pouquinho. Vamos falar aqui, porque ninguém vive fazendo palestra, trabalhando, se não cuidar da saúde, né? Então, falando de cuidado, né, a questão de... Deixa eu pôr a câmera aqui pra gente. Mas a questão do evento, dessas coisas. Quer mais água? Daqui a caneca. Eu vou colocar um pouquinho dessa, a gente mistura, tá? Sim. Não deixar muito gelado aí. A gente fala muito do... Espera só um pouquinho. Como é que é homem, né? Duas coisas ao mesmo tempo não dá. É difícil. Vamos lá, pronto. Então, falando nisso, ninguém faz em saúde. E nós estamos falando do Dr. Edson Milton, nutrólogo. Vamos pegar aqui todo o histórico dele aqui, que o rapaz é bruto aqui. Vamos lá, Dr. Edson Milton. Ele é médico que atua com nutrologia e saúde integrativa com foco em emagrecimento. Então, se precisa, não pode ficar só parado, tá trabalhando o dia inteiro, tá fazendo... Vamos para nutrologia. É legal que a equipe dele é integrada, então tem a nutricionista, tem o pessoal, tem toda uma equipe e toda a questão de suplementação, essas coisas maravilhosas. Mas quer dizer, então, que no final, Adriel aí, por uma livre e espontânea pressão quase, virou o palestrante da família também. Mas que família espetacular, né? Que um é palestrante, a outra também, é um negócio de publicidade, que coisa... Isso então, aí eu vejo, né, a missão que vem em uma família. Então, você vai vendo os sinais. Então, ele já é filho de uma terapeuta, né? De uma educadora. Talvez tenha sentido, às vezes, pressão ou não nesse sentido, né? Porque tem hora que eu tenho que ser mãe, mas eu sou uma mãe terapeuta e eu sou uma mãe educadora. Então, tem isso, né? Tem várias mulheres dentro de mim. Eu falo, quem que vai se manifestar agora? Eu tô pensando aqui. Na minha cabeça já tava o Adriel, a mãe nervosa, falando, Adriel, senta. Respira. Imagina essa mistura, que doideira que deve ser. Mas menino não dá trabalho, né? Acho que eu dou mais trabalho que ele, né? Fala a verdade. É verdade. Então, isso, ser mãe, para mim foi um marco. Assim, uma virada na minha vida. Não é quando tenho o primeiro emprego, não é quando tenho a primeira relação sexual, não é quando dei à luz. Aliás, quando eu soube que estava grávida. Então, eu vi que ali a minha vida ia mudar. E mudou, né? Para sempre. Então, não existe ex-mãe, né? Então, é muito lindo, assim, é um aprendizado todo dia. A gente pensa que vai ensinar ao filho e todo dia eu aprendo. E graças por isso, né? Porque quando chega já na idade do debate, isso é bem rico, porque a pessoa já tem uma experiência de vida, já tem uma bagagem e quer trocar com você. Então, vamos guardando o nosso ego, né? E falando, deixa o outro expandir. Que coisa maravilhosa. E no fim, agora vamos misturar esse assunto aí, porque quando você era jovem, foi descobrindo aí as questões com a própria publicidade, gostando ou não, que seja concordando ou não com algumas coisas, essa questão do antepassado, da vassoura que ela produzia, das coisas do seu tio Leandro Chico Xavier. Nessa época, você chegou a pensar, puta, vou ser mãe? Era mais forte a publicitária ou a questão de ser mãe? Surgiu... Era um desejo, sei lá, foi... Não, eu nunca pensei em ser mãe. Nunca preparou? Não, porque eu tinha, assim,
minha família, meu pai e minha mãe tiveram 6 filhos, né? Então era assim, para dividir tudo, se organizar. Então eu nem pensava nisso, né? De casamento, de filhos. Então fui seguir minha carreira de estudos, que eu terminei a faculdade aos 22 anos de idade. E eu só me casei aos 27 e tive filho aos 31. Então, assim, foi bem espaçado isso, né? Deu tempo de curtir cada momento, de viver realmente aquela história da universidade, né? Que é um momento lindo da vida da gente, de estudar. Depois fazer outras coisas, né? E depois do casamento também, amadurecer essa questão da maternidade. Então, eu acredito que tudo, assim, aconteceu bem tranquilo. Quando eu estava grávida foi um momento bem zen. Eu ouvia a Enya e Kitara, sabe? As roupas indianas. Isso contribui, né, para o desenvolvimento da criança no ventre. E eu já vi que ele ia nascer em junho. Eu falei, eu vou tomar muito própolis para evitar que eu fique resfriada, né? Porque ficar tossindo depois que ganha nenê, sabe? Eu pensava assim em tudo, né? Pensava naturalmente, não era assim. Então eu fui me cuidando, né? Da saúde física, espiritual, mental, para poder ter um momento feliz assim e pleno na hora do parto. Olha, com o perdão da palavra, mas dizem, uma vez eu ouvi de um amigo que ele é baiano, ele canta, tal, falei, vocês baianos tem um negócio com arte, né, que coisa, foi meu filho, é que baiano não nasce, estreia, mas pelo visto você não estreou, você nasceu brilhando, né, que é a luzinha que vem de criança até hoje. Que loucura, e tudo vive encarna, né? Não é que vive, não, vou viver, então vamos lá, maternidade. Agora eu vou viver a maternidade. Sim. São pequenas pecinhas. E vamos lá, e agora vamos por uma curiosidade que nem cabe assim, mas eu não resisto. E Adriel, dá muito trabalho, Adriel? Não, Adriel, eu que dou trabalho para ele, né? Foi uma criança assim bem incrível. Não é porque fala assim, a criança obediente é boa. Não, toda criança é criança, né? Vive o momento de criança, de jovem, né? Aquela coisa de rebeldia de jovem, né? Que senão não foi jovem, né? Se não passou por essas questões de hormônio e também de identidade, né? De falar quem eu sou, né? Quem eu fui, quem eu pretendo ser, né? Que todo dia eu falava para ele, olha, a partir de agora que você vai decidir quem você vai ser na sua vida, não é mesmo? E foi fluindo, né? Ele entrou na FATEC para jogos digitais. Não, peraí, essa parte eu não sabia. O Adriel passou no vestibular da FATEC, jogos digitais, aí ele ficou 6 meses, viu que não rolava, aí entrou no direito. Porque assim, eu vou falar, ele tirava 10 em matemática e 10 em português. Então, eu não sabia, assim, direito como orientar, né, a questão da profissão. Então, eu falo, você pode ser o que quiser na sua vida, né? Isso que é legal. Não vai ser. Porque na formatura, eu vi, assim, jovens falando, eu estou realizando o desejo do meu pai, o desejo do meu avô, tal. Ele realiza o desejo dele. Ele não me deve nada. Ser mãe é uma entrega, né? Desde que eu fiquei grávida, eu falei, meu Deus, antes dele ser meu filho, ele é seu filho. Eu estou aqui para amar e educar, mas deixar ele livre para ter as suas escolhas e ser feliz. Espetáculo. Eu só peguei aqui para fazer um merchan, aproveitar, porque pelo visto o Adriel não deu trabalho, não te deixou com os cabelos em pé, não derrubou os cabelos, mas mesmo assim vamos falar da doutora Ana Flávia, que é médica que atua em dermatologia clínica, estética e tricologia, que é a saúde capilar. De repente, se ele tivesse dar trabalho, já ia indicar melhor, né? Mas não se preocupa, passa lá que é maravilhoso. Então, doutora Ana Flávia também vai estar aí no nosso comentário. Mas é interessante, né? Você vê que a família é diferenciada, um negocinho, quando chega com Adriel, vou com a minha mãe, vem a mamãe junto, o pontinho de luz tá chegando, coisa boa. Não, isso foi muito legal. O Adriel foi doutor Adriel foi nosso primeiro convidado aí do podcast, estreou, viu que a gente erra até hoje, mas lá eu falei, nossa, vou ter que mudar um monte de coisa que eu tinha planejado. E inclusive quem precisar, vou pôr a câmera aqui,
Vontade. Opa, convidado aqui. Então, vontade por a doutora Adriel fazendo assim. Doutor Adriel, ó, direito internacional, principalmente agora, né, doutor? Crimes digitais, mas também tem uns negócios de registro de marca, tal, vê lá. Não vou falar nada, mas o menino é bruto, viu? Não precisa nem contestar. Ô César, você falou uma coisa bem importante, né? Uns errinhos aqui, outros ali, né? Que todo mundo erra. Mas tem uma coisa bem importante. Só erra quem faz. Tenha coragem de fazer e assumir. Eu fiz. Se eu errei, nossa, o que eu posso tirar dessa experiência? Um aprendizado de errar menos da próxima vez. Pois é, hoje eu tinha um auxílio da produção, que o doutor Adriel, doutor Adriel pela primeira vez está escondido nos bastidores ali, eu pedi uma ajuda com ele, eu falei, espera um pouquinho que eu vou pegar, eu pus, quando eu vi tá com a mão no meio da câmera aqui, você falando, deu uma mãozona, eu falei, meu Deus, não dá pra cortar agora, vamos embora. Então no meio do episódio vai ter uma mãozona minha lá, e é isso, tem um livro, é do Gustavo Randorf, ele fala 50 leis para você ser a paz no caos. E aí tem essas coisas da prática, do fazer, e é muito engraçado, porque começou lá atrás e alguém falou pra mim, começa a fazer, você tem que agir. Eu falei, reagir? Ele falou, não, agir. Reagir não, você age, vai fazendo. Ah, não consegue arrumar a casa, então medita, vai varrendo, meditando, varre 5 minutos, varre 25 minutos, descansa 5, vai fazendo alguma coisa assim. Tem a tal do técnica Pomarola, né, que você dá esse descanso. Isso. Mas é isso, é fazer, né? É dedicar. Mas eu acho que é muito mais. Não sei o que você pensa disso. É muito difícil explicar. Eu falo isso que é o sentimento da via cardíaca que eu chamo, né? Que é isso, é muito difícil você explicar. Mas você percebe que em algum momento, quando você acha que esse é o propósito, que é o que eles chamam de Ikigai ou como for, que é aquela situação de que eu vou realmente dedicar e praticar. Mas não é que ela não serve para isso ou a pessoa não tá preparada ou não quer. É simplesmente que é a hora que ela encontra mesmo. Não sei se você entendeu o que eu perguntei para você comentar sobre isso. Sim. Quando eu falei, né, que o universo vai dando os sinais, né? Por exemplo, já há algum tempo eu venho produzindo eu fui convidada para dar aula lá no Senac. E geralmente grupo de mulheres. Mas eu já vou organizando, eu não vou ensinar, botar a bolinha no fio. Já falo sobre a concepção, sobre o conceito e os preconceitos, né? Que eu falei, olha, a gente pode seguir uma linha religiosa. Por exemplo, a Umbanda usa muito. Vai tossir. Aproveitar, fica tranquila. Você quer água sem gelo, alguma coisa? Não? Então vai tranquila. Vamos fazer o seguinte. A gente falou da doutora Ana Flávia. Falta a gente falar, já que esse negócio de organização e como que fala, de arrumar a casa, preparar tudo. Vamos falar da House Shine. House Shine, ela é uma empresa de São Caetano do Sul e ABC Paulista que trabalha com limpezas de casas, de residências e comercial. Mas, ó, uma dica, se eu não me engano ali, tem até um pós-obra, viu? Então dá uma olhada, porque House Shine é maravilhosa. Então eu queria agradecer todos os apoiadores aí. Recuperou? Você quer mais água, alguma coisa? Tá bom? Fica tranquila. Então, falando sobre isso, eu fiz bijuterias e sendo convidada para dar o curso de técnicas de montagem de bijuterias, o básico, para as mulheres fazerem aquilo com um propósito. Por exemplo, na Umbanda, mesmo se você não é umbandista, vai estudar sobre isso. O que você pode, né? Porque lá usa muito, eles são bem arquetípicos e usam muito essa questão de colares, anéis, né? De adereços em geral. Vai estudar isso. Se você é católica, né? Tem os terços, terço grande, pequeno. Hoje em dia tem terço de mesa. Então, eu vou apresentando esse leque de nichos de mercado
que tem no campo da bijuteria. É do reggae, né? Às vezes a pessoa tem jovens, o reggae, o que que é o reggae? Onde é a Jamaica, sabe? Porque quanto mais você souber sobre o seu produto, porque as pessoas compram a história. E a partir dessa história, você vai expandindo assim o seu conhecimento dentro daquela área e focar. Tem gente que fala assim, eu faço de tudo. Não, de criança, de adulto, faço reggae, faço... Não, foca em um. Se você viu que aquilo deu muito certo, aí você domina aquele mercado, talvez precise expandir. Mas é melhor fazer aquele bem feito do que quem faz tudo. Eu acho que algum problema, né, pode acontecer de não dar conta e até mesmo o investimento. Porque eu já olho a viabilidade econômica do negócio. Você vai ter que investir em muitas coisas, em vez de investir só naquele, focar, que aí você consegue ter um desenvolvimento melhor, um retorno. E esses sinais, o que que eu fui fazendo, né? Que vai seguindo as migalhas de pão, como lá, o João e Maria. Quando eu estava trabalhando na Amazônia, anteriormente, né, faz acho que uns 8 anos, eu fui dar um curso lá, empreendedorismo na floresta. E eu estava bem assim, né, com essa questão do Theta Healing, quando eu fiz todos os cursos de Theta Healing, das terapias holísticas, inclusive esse curso de psicanálise foi o único que eu não concluí. Por quê? 1 ano e pouco a gente estudou Freud. Aí quando começou no Jung, me apaixonei pelo Jung, não dá pra... Aí quando eu tava com caso de amor com o Jung, aí apareceu esse projeto do Amazonas que me encantou, eu não pude deixar para trás. Mas eu falei assim, eu vou me organizar para montar meu espaço. Então eu estava me organizando financeiramente para isso. Tenho, né, eu tenho a cadeira de quick massagem, que eu faço massagem, tinha o maca, o bastão de cromoterapia e todas as coisas necessárias ali para o que eu ia desenvolver. Quando acabou o projeto do Amazonas, primeiro dia de lockdown. Nossa. Então, eu tive que ficar dentro de casa, recolhida, e fui usando os meus recursos financeiros, que eu ia se dedicar a montar o meu espaço, e fui investindo mais, que aí foi tudo mundo quântico, né? Tudo era online, os cursos online, tive que refazer os cursos online. Foi quando eu conheci o professor Hélio Couto. Fiz 4 ressonâncias com o professor Hélio Couto, mergulhei no caminho das palestras, tudo que precisou eu estudei nesse tempo que eu fiquei dentro de casa. O dinheiro, vamos investir, né? Porque o dinheiro é uma energia que precisa, a energia não dá para ficar parada, né? Tem que circular. E o meu destino, né, era os estudos. Então, eu estudei. Então, nessa época do lockdown, foi a melhor época da minha vida para a questão do autoconhecimento. Eu fiquei bem, né? Isso não quer dizer que eu estava insensível ao que estava acontecendo no planeta. Mas o planeta precisa que você emita pensamentos bons, positivos, e que não entre naquela onda que estava acontecendo. Então, de fora, eu me cuidando, poderia emanar o amor, né, e boas vibrações para todos que estavam ali e me preservar para não adoecer. Nem eu, ninguém da minha família adoeceu. Por quê? A gente não entrou, né? Tem várias situações, mas eu consegui me preservar dentro do autoconhecimento. Quer tomar uma água? Tá. Aceito uma água. Toma uma água aí, vai. Não, e eu pus a câmera aqui. Aquela hora até me desculpa, acho que eu deixei na câmera geral. Você tava meio se recuperando aí, foi sem querer. Deixa eu comentar. Então, e a gente tava nessa discussão ontem, né? Que era essa questão do fazer. Vai a algum lugar? Eu vou vibrar por você. Então,
Todos vibram. Tem gente que precisa dar o financeiro também. Então é isso, cada um, como que fala aquele ditado? Muito ajuda quem não atrapalha, né? Sim. Então é isso, cada um dá o que pode. Eu vou vibrar e tô me cuidando aqui para não passar pro outro. O outro que tem a possibilidade, vai lá dar uma grana. E acho que é cada um fazendo essa parte. Muito interessante você ter chegado no assunto do Hélio Couto, mas é muito engraçado, é muito legal, que é um pontinho de luz mesmo, que vem com uma mistura de coisa. Nossa, vem tanta coisa assim que... É legal, é legal. Você quer dar uma pausa, alguma coisa? Tá tranquilo? Não, tranquilo. Tá muito gelado, não? Tá ótimo. Tá ótimo. Então, e é isso, é interessante saber desse passado de estudos no lockdown, né? Eu não conhecia antes, não. Acho que eu tava junto aí, envolvido nesses estudos. Ficava de noite pegando o curso de fotografia, essas coisas, gravando tela, olhando, testando, eu participava de um fotoclube, a gente fazia reunião. Aqui na época eu morava lá no então. Bexiga. Isso. Era bem legal. Porque você muda o foco. Agora, se permite, eu vou falar um pouco sobre campo, que esses dias eu fiz um estudo sobre campo. Até tenha, né, uma coisa vai ligando a outra. Um campo. Vou dar um exemplo aqui bem simples, que é de uma fofoca, por exemplo, né? Eu observo ali uma pessoa e vou fazer um comentário com você. Olha, você viu que fulano fez isso, aquilo? Eu já estabeleci um campo. Do nada, né, Adriel? Do nada, estabeleci um campo. Então, aí o campo tem toda uma intenção, né? Aí você pode falar, imagina, isso aí não tem nada a ver, tal, não sei o quê. Mas aí você vai para outra pessoa. Sabia que está acontecendo isso, aquilo, aquilo? É mesmo. Aí daqui a pouco o campo vai tomando o seu próprio formato e ele vai crescendo e se desenvolvendo. E daqui a pouco tá uma confusão. Me disseram que aconteceu isso. Aí o campo mesmo vai se movimentando e daqui a pouco tem briga, tem discussão. Um vai atrás do que foi falado e do que não foi. Então o campo é uma coisa bem orgânica. Aí por isso que eu falo, naquela época eu não quis alimentar esse campo. Eu fui alimentar o outro campo. Né? Então existe o campo do bem. Por exemplo, você falou, você teve uma ideia, eu vou criar o canal Vozes do Coração. Aí você já foi estudar sobre isso e foi se conectar a outras pessoas que fosse alimentar positivamente esse campo. Então esse campo está tomando um formato e ele tem uma vida própria. Então ele vai expandir de uma forma, porque a voz é o ar, né? O elementar do ar vai se propagar assim pelo universo todo. Então esse campo está em expansão e está sendo alimentado. Você que está nos assistindo está alimentando esse campo e pode compartilhar com outras pessoas. Então outras pessoas vão apoiar e ver esse retorno, sentir esse retorno e vão todos juntos constituindo esse campo energético. E no final vão ser vozes dos corações, né? Dos corações. É real, mas é muito legal você ter falado disso, porque assim, a gente queria como que chama? Criou o canal, vamos pôr assim. E para falar com as pessoas a respeito do que elas foram, do que elas são, e pensando em quem tá assistindo, né? A pessoa tá lá, ou tá passando por um problema, tá com a cabeça quente. Aí para assistir isso aqui, é um episódio longo. É um episódio longo, mas vamos assistir. De repente, assistir 2, 3 vezes, alguma coisa. Assistiu. Aí ela viu que a pessoa que ela assistiu teve um problema igual e resolveu de X maneira. Ou não resolveu, ela simplesmente agiu, foi fazendo e a vida assim, o tempo se encarregou de corrigir aquilo e ajudar o próprio cósmico, Deus, essas coisas. E aí eu comecei a fazer. Só que muito antes é como se tivesse vindo o preparo, né? Então eu convivi com pessoas em certos lugares que aí eu peguei tudo que eu aprendi ali. O que você aprendeu? Às vezes eu não lembro o que eu li na minha monografia que eu estudei ontem, mas eu lembro que de tudo isso eu juntei para falar exatamente isso. Quem foram essas pessoas até elas chegar aqui onde elas estão? Então só foi pessoa grande, né? Não vem gente pequena, eu só vejo grandes histórias que eu consigo trazer. Isso é maravilhoso. Então, quando foi acontecendo tudo isso,
eu fiquei sem o dinheiro, aí eu tinha um carro. Aí vendi o carro, porque o meu trabalho é presencial, então se as pessoas que eram CLT se mantiveram, né? Foram se organizando para atender os grupos online. Mas eu não, eu atendo, eu sou CNPJ, né? Eu atendo, acabou o contrato, acabou. Então eu fui usando todos os meus recursos que eu tinha até acabar. Acabou, aí ia pingando um contrato aqui, outro ali. E quando vem a limpeza, agora isso é um ponto bem importante, né? Falar, eu fiz ali o couto, eu tô no autoconhecimento. Então a gente vai lidando com as nossas sombras. E vem coisa. Cada um, é claro, cada um tem o seu campo, né? Mas me apareceu uma dor na minha perna, que eu não conseguia ficar de pé. Nossa. Foi até pro físico. E eu encontrei um quiropraxista, fiz quiropraxia, várias sessões, umas 10 sessões com ele. Foi na terceira eu já consegui caminhar. Fiz aquele tratamento que é com gelo, que você entra numa cabine super congelada, fiz tudo. Mas o que eu acredito, fiz apometria. Todas as minhas amigas terapeutas, a gente faz trocas, né? Isso é bem legal. E quando eu fiz a última sessão de quiropraxia, eu fiquei com 7 centavos na conta. Meu Deus. E eu ia fazer uma oficina de bijuterias no fim de semana e a pessoa cancelou. Cancelou, adiou, né? Mas eu tinha uma conta para pagar naquela semana. Aí eu tive que recorrer a quem? O meu filho. Aí eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar a conta. E a senhora só fala agora? Eu falei, é porque ia ter uma oficina, eu estava contando com isso, né? Aí, porque ele já organizava as coisas dele na casa, né? A parte dele e eu a minha. Então, ele falou assim, mas a senhora cuida de dar conta de todo mundo e não cuidou da sua. Ainda tive que ouvir isso. Mas, é bem interessante, né? Realmente, eu faço planejamento de todo mundo, mas eu falei, eu estava contando com uma coisa que não aconteceu. Aí ele falou, vê aí todas as contas que eu vou pagar, né? A partir de agora eu assumo, né? Porque ele não estava sabendo o que estava acontecendo. E aí ele ficou, né? Assumiu tudo até eu poder me restabelecer. E foi bem interessante que eu fui conversar com uma amiga terapeuta, né? Fui trocar lá as terapias. Ela falou assim, você aí não posso falar o que ela falou. Você também, né? Fantástica, né? Você que faz tudo, provedora, tal. Porque é sempre, né? Minha responsabilidade. Então, eu assumi minha responsabilidade, mas aquela hora o meu ego quebrou. Eu vi que eu estava impossibilitada de fazer alguma coisa que eu fazia sempre, né? Assim como caminhar. Então veio tudo. Então eu acredito que isso tudo foi resultado da ressonância harmônica, sabe? Porque quando a gente vai fazer uma faxina, ao menos quando eu resolvo fazer uma faxina, levanta os móveis, joga água, né? Fica tudo daquele jeito. Então isso aconteceu na minha vida. Perdi o carro, perdi a saúde, tudo. E depois tudo foi se reconstituindo, né? A minha perna, não fui ao médico, viu? Por causa da perna. Aí minha irmã fala, você não vai ao médico. Eu falo, gente, mas eu sabia que era outra causa, né? Eram as minhas sombras que vieram para eu poder iluminar isso. Teve esse outro jeito de poder lidar com essa situação. E aí já apareceram outros contratos, né? E consegui resolver essa situação da melhor maneira possível. Por quê? Sempre eu acreditei, eu estou no caminho certo. Não vou abaixar a cabeça, é isso que eu vou fazer, né? Então, eu vejo que a minha missão é essa, de ser educadora popular, e a questão das terapias. E isso está sempre bem forte na minha vida. Então, não adianta eu ir fazer outro tipo de coisa agora. É isso que eu sei fazer e eu me determinei a fazer isso da melhor maneira possível. Porque eu tenho a técnica e tenho o amor para poder desenvolver tudo isso.
É uma coisa de louco. Primeiro, desculpa que acabei não voltando. Você introduziu de novo o assunto do lockdown. Nesse, nesse papo aí de falar do lockdown, desse retorno, me veio na cabeça também, se não. É que você é pessoa assim que, pelo visto, gosta muito do contato das pessoas. Mas nunca te deu de fazer online também esse bate-papo, esse desenvolvimento? Porque você tá certo, tem o contrato, independente do profissional, a gente tem o contrato e tal. Mas às vezes fazer o seu também, de não porque, não vou ganhar dinheiro com o contrato, vou ganhar dinheiro. Fazer online por estar ali, por, sei lá, tô em São Paulo hoje, consigo fazer um bate-papo com uma de Alagoas, outra lá do Rio de Janeiro, a outra do Rio Grande do Sul, e envolver todo mundo. Já não passou pela cabeça? Não conseguem. Esse meu canal eu criei nessa época, Uhum. né? Tanto que ele é bem dedicado às terapias. Eu fiz bastante live. Uhum. Fiquei esse um ano, mais ou menos assim, sem publicar, porque esse trabalho é dedicação 100%, né? Eu não tinha esse tempo de poder me dedicar a isso. Mas eu fiz live com o pessoal de Minas, com o pessoal de Alagoas, o pessoal dos Estados Unidos. E já fiz assim que eu tinha o Zoom, né? Com o Teta Healing a gente tem que ter o contrato do Zoom. Fazia um dia todo assim uma imersão online. Sim, eu sou dessas, faço isso sim. Quer dizer que eu tô atrasado, então, com a coisa aqui, perguntando as coisas aqui de boa. Tem que fazer outro episódio desse jeito. Eu tô falando, só dando bola fora. E falando nisso, além do comercial, das coisas, e palestra? Já começou a fazer umas palestras de vivência de mulheres? Sei lá, alguma coisa? Já pensou? Sim, eu já dei palestra na Associação Comercial de Osasco. Já fiz vivências lá, né? Que tem uma vivência minha que chama Conexões Internas. Já também aluguei um espaço para poder fazer essa vivência, né? Que eu chamo de vivência, essa experiência. Lá em Alagoas também eu já dei palestra. Tô atrasado. Eu sou desse ramo aí. Atrasado já. E depois pedir pro pessoal, então, se o pessoal precisar dessas palestras, que tiver essa necessidade de sentir no coração, pode chamar no Plano Espiritual lá no Planos Espiral. Planos Espiral, no Instagram. Sim, eu estou aberta para esse tipo de trabalho, né? Eu sou palestrante, eu sou empresa, né? Eu emito nota fiscal, se precisar. Eu estou aberta para isso. Por quê? Um conhecimento parado é água parada. Não pode. Fala de novo, que eu pus a câmera agora para você falar essa para todo mundo. Um conhecimento parado é água parada. A água tem que fluir. E a água flui como, né? Eu estava agora também no Amazonas novamente e a gente observando os igarapés. Os igarapés são os bracinhos do rio, né? Ele se curva quando passa ali por um rochedo, passa por um barro, por uma árvore e vai fluindo, nada incomoda. Então eu me sinto assim, né? Tentando fluir como uma água. Ainda tem uns aspectos do meu ego que às vezes trava, mas o ego é uma coisa positiva, né? Que todos nós, né, temos o ego, serve para nos alimentar, nos manter vivos, ter a nossa individualidade. Mas essa experiência lá no Amazonas, fazendo também esse recorte, foi bem rica, porque eu falei, por que eu tenho que voltar aqui, sabe? Tudo que acontece na minha vida eu falo, por quê? Porque o que eu tenho que aprender com isso? Porque teoricamente eu fui lá ensinar, né? Mas dentro de mim eu falo, o que eu vim aprender aqui? E é isso, quando a gente descobre, quando a gente está aberta para poder aprender a cada dia, isso fica um éter, né? A gente está eclodindo todos os dias. Como um orvalho. A gente acordar e ver as folhas cheias de orvalho, né?
Isso é uma experiência incrível. Sei o que você tá falando. Eu fico pensando, nossa, já tô atrapalhando tanto, já tô tanto tempo segurando ela aqui, mas é que vai surgindo, e é o que você fala que eu me lembro, que a gente fala do sol, né? O sol, ele vai se pôr e ele vai nascer. Ele vai se pôr. Então o sol tá aí. Como que a gente fala? Ele não nega a sua luz a ninguém. Ele tá sempre aí pra você. Então é só buscar, né? A gente entristece, faz um caminho às vezes, dá Sim. aquela desanimada, só não pode parar. Certo. Mas é aquilo, acho que é muito daquele que quando você realmente encontra o que tá dentro de você, eu, por exemplo, acho que eu sempre falo que é isso aqui, né? Que você já me conhece um pouquinho no off, já vê que eu não paro de falar, até no convidado, eu também não deixo o convidado falar. E quer o quê? Eu falo, quero tacar palestra. Mas você não precisa, não tem o que você dar de palestra? Não tem assunto, então vamos pôr caixa e microfone e dar os outros falar. Mas a gente tá lá ajustando, vendo o pessoal reagir. Eu acho muito gostoso essa parte. É isso. E um dos meus trabalhos, eu dou um curso assim, né? Uma introdução, uma oratória. Então, quando você falar, dá voz para as pessoas, né? Porque isso é bem importante. E eu falo para as pessoas, quando você tiver o direito de falar, não se negue. Porque muitas pessoas não têm o direito de fala. Então, se sinta privilegiado ou privilegiada. Pegue o microfone e vá. Mande a sua mensagem, porque a sua mensagem pode fazer toda a diferença na vida de outra pessoa. Tudo que bem feito, com um bom caráter, uma boa moral e equilibrado, eu acho que é o melhor que pode ser feito, né? Nem tanto para esquerda, nem tanto para direita, nem tanto... como que fala? Antigamente tinha aquele ditado, nem ao céu nem à terra, né? Isso. É sempre no equilíbrio. Ou o que a gente chama nos usuários no caminho do meio. Isso estamos nas leis herméticas, né? Isso. Tem que ter, né, o equilíbrio. Até porque a lei do ritmo ela é constante. Uma hora tá lá em cima, outra hora tá embaixo, nem tudo. Deixa eu te falar. Não sei se você lembra aí do Momento Caixinha. Conhece o Momento Caixinha, né? Ainda não. Ainda não? Oh, maravilha, vai ser uma surpresa. Vamos fazer o seguinte, Momento Caixinha é assim. Eu tenho aqui a caixinha, essa aqui é da editora Matrix. Vamos ter que chegar naquela editora porque eu quero um cômodo de caixinha deles, que eu não resisto. Esse nome já é incrível, né? Matrix. A Matrix. Eu amo Matrix. A editora Matrix tem umas caixinhas incríveis e a gente estava fazendo uma brincadeira com esse papo com a caixinha que chamava O Sentido da Vida. Mas como é que funciona? Vou pegar as cartas aqui, você embaralha elas com a tua energia toda aí, vai selecionar uma, você não lê e você me passa e eu vou ler uma pergunta e você responde. Normalmente acontece de acordo com o episódio, viu? Aí a gente estava falando do sentido da vida. A gente estava com o sentido da vida. Essa aqui é a sabedoria do yoga, que são eles põem como 50 perguntas de autoconhecimento. Mas eu acho que é muito mais, é bem legal. Vou tirar só uma aqui que é propaganda com o registro do livro, dessas coisas, né? Tá aqui guardadinha. Vamos colocar as cartas sobre a mesa hoje. Eu já sou das cartas também, né? Porque tenho autoconhecimento através das cartas do baralho cigano, né? Então os arquétipos estão aí sempre para nos orientar, né? Você sabe que tem uma dessas caixinhas, não sei se eu te mostrei, depois eu vou te mostrar, do poder dos arquétipos. Aí você tem que selecionar as coisas pra chegar no teu e ver o que você pode fazer. Vou te mostrar depois, você me lembrou bem. Interessante. Então, quando fala dos arquétipos, né, me vem sempre Jung, né, que trouxe todo esse estudo aí sobre os arquétipos, né, que tudo que nós temos, tudo é arquétipo. E como que a gente se relaciona com eles, né? Isso em tudo na nossa vida. Vamos ver aqui. Eu não tenho aquela habilidade, mas... Né, carta ajuda, mas... Mas assim, está no campo e o que tiver que ser já está aqui. Eu já vi qual que eu quero. Você está diferente, então é você que eu quero. Eu tô com medo de ler a pergunta e ver de ser pra ela sair coisa pra mim. Quem tá conectado ao campo, ó, serve pra todo mundo, viu? Vamos ver. Olha, eu falo, tem a ver. Olha a pergunta. Como você se percebe na sua essência? Não é brincadeira, olha isso.
Como você se percebe na sua essência? Como eu me percebo na minha essência? A minha essência é do universo. Eu me percebo pertencente a esse planeta e ao universo também, porque eu tenho também um dedinho dos arcturianos, né? Então, nós estamos nesse planeta, todos somos um. Então, a minha essência é a mesma essência sua, a mesma essência dessa caneca, a mesma essência de tudo que compõe o universo. Então, eu me percebo pertencente a tudo. Então, tem uma máxima que fala assim, fazer ao outro o que você gostaria que fizesse, né? A si mesmo. Então, eu vou amar o outro assim como eu me amo. Eu vou amar o planeta assim como eu me amo. Eu vou amar as plantas, os animais, tudo que compõe assim o meu campo, como eu me amo. É isso. Espetáculo, maravilhoso. Neucélia, vulgo Pontinho de Luz. Neucélia, obrigado. Foi uma honra ter você conosco. Nós vamos preparar esse episódio bem legal aí com a mãozona quem fez na câmera, tudo pra frente. E obrigado. Logo mais nós vamos ter algumas gravações do trabalho aí do Dr. Adriel também. Se você quiser ficar com a gente aí, vai ser uma honra. E é isso. Queria agradecer vocês aí que nos assistiram até agora, nossos apoiadores também. O pessoal já sabe, então, se precisar, tem o QR Code, lê ele aí. Pode ser um grande apoio para nós. E obrigado. Não sei muito o que falar, fico meio assim, esses seus amigos exóticos que seu filho tem, mas vamos para cima, tá bom? Vamos ver os próximos episódios que a gente vai ter. Venha mais vezes. Eu estou produzindo uma coleção de biojoias, né? Porque são feitas a partir de sementes e cascas, todas do Amazonas, que lá eu não consegui produzir lá, que eu estava em outras atividades, mas eu trouxe e eu já produzi algumas. Quando estiver pronta, eu vou trazer aqui para te apresentar, para a gente fazer esse lançamento. É verdade, eu desnaturado que sou, não falei, mas vamos aproveitar. Eu sei que você está com esse negócio das biojoias e tinha mais alguma coisa que você estava desenvolvendo, mas eu acho que era a parte mais de... não da oratória, do trabalho do plano espiral, que você estava apresentando. Como é que era aquela gravação? Explica melhor do trabalho da biojoia. Tinha mais alguma coisa que me falhou agora. Então, a Planos Espiral trabalha, né? Que eu falo assim, eu ajudo você a superar os seus desafios através do autoconhecimento. Então, eu trabalho com pedras, né? Alguém percebeu que eu trabalho com pedras, com cristais, biojoias e também um pezinho assim na costura. Então, eu vou desenvolver umas peças, poucas, né? Com algodão cru, porque a gente trabalha sustentabilidade, então produtos 100% algodão natural. E eu trabalho as palestras, desenvolvimento humano. São muitas coisas, né? Mas agora eu vou me dedicar à parte da tarde, eu vou atender uma turma, né, de um contrato que eu tenho agora até o dia 15 de outubro, mas a parte da manhã e finais de semana eu vou poder me dedicar mais a esse meu projeto também, que eu tenho assim alguns projetos e eu tô voltando para poder expandir. Me veio uma ideia na cabeça agora. Vamos ver se você vai topar isso, a gente conversa melhor depois. Mas eu tava pensando, porque assim, aqui a gente fala do Vozes do Coração, sempre fala do que foi a pessoa até ela chegar onde ela tá hoje. Mas a gente acaba não abrindo para essas coisas. Seja que a pessoa pensa que a pessoa viaja demais ou não, nos pensamentos, né? Mas seja porque, eu tô aqui com o Theta Healing, a outra vem falar de, sei lá, ETs. Tava pensando da gente começar a gravar um bate-papo com você envolvida e
e nessa sua oratória maravilhosa, de trocar um diálogo com pessoas falando sobre as culturas internas. Seja, se a pessoa está pensando em ET, deixa ela falar sobre ET e entrar nesse papo e ir aprofundando e puxando. De repente, vamos ver se a gente consegue fazer um bate-papo a 3, assim. Eu tenho 2 ETs em casa. Tem 2? Tem. Espetáculo. Então, mas é porque eu falo muito do ET porque eu lembro de uma irmãzinha que ela queria vir, ela falou, olha, já ajudei um ufólogo, já ajudei. Então, assim, de chegar nesse ponto, Sim. porque às vezes a pessoa, ela mesma, eu vi que ela não queria falar sobre ela queria falar sobre o ET, ela queria falar sobre uma viagem dela para a Áustria, então começar nesse Sim. papo variado. Tudo que ela está falando, ela está falando dela. Porque ela está se conectando a tudo isso. Então, ó, a essência dela. Então, se eu falar da Amazônia, eu estou falando de mim. Se eu falar dos outros trabalhos que eu já fiz, das viagens, eu estou falando de mim. Então, tem várias formas da gente se conectar aí com a nossa essência e poder transmitir isso para o público. É isso. E aí, esse formato, ele acaba sendo um pouco engessado. Então, eu tava querendo mesmo fazer alguma coisa, um formato mais leve, que é para dar... Se a pessoa não pode vir aqui e falar, minha jornada, mas não quero. Então, vamos fazer um negócio mais leve para deixar ela solta. Deixa ela falar o que ela acha e é a opinião, é a essência dela, não quero falar da minha jornada, eu quero falar do negócio que é o que me interessa, então deixar solto. E aí é legal, de repente, porque aí mistura com as viagens que você fez a trabalho, essas coisas, já vira um mix bem legal, vai ficar interessante. Certo, Pontinho de Luz? Certo, maravilhoso. Vamos bater esse papo depois. E é isso. Agradeço, né, aos nossos ouvintes, né? Nossa, estou muito feliz de estar aqui com vocês, sentir vocês aqui no campo, né? Essa participação, porque o que as pessoas estão pensando está entrando aqui, está interagindo aqui no nosso campo. Agradecer ao Divino Criador, né? E a você, César, ao seu canal, ao Adriel, que pôde contribuir também com esse espaço aqui de troca. E estou aqui à disposição, né? Tem o meu canal @planosespiral, que a gente pode estar se conectando aí em outros momentos. Sem palavras. Eu que devo agradecer você pela paciência, pela participação. O Adriel hoje que ficou no papel da produção e me dando apoio para a equipe. Mas o Adriel nesse canal tem uma mão muito forte aí, porque o doutor Adriel foi responsável por muitos registros, muitas legalizações, né? Porque não adianta só fazer, tem que fazer as questões legais, você mesmo comentou. E é isso, obrigado. Eu vou deixar esse episódio quando for pro ar, para o pessoal fazer pergunta nos comentários se achar necessário ou não, e aí a gente vai conversando, passando, se precisar. Sim, eu estarei lá para responder. E qualquer coisa também, quem não quiser, tá no plano espiral, só entrar lá, porque aí mandar uma mensagem particular, ninguém vai ver, então também é top. Beleza? E é isso, pessoal, obrigado. Esse foi mais um episódio do canal Vozes do Coração. As vozes são muitas, elas não param, então a gente pretende só ir pra frente, mas cada vez com pontos de luz como esse, incríveis, que a gente, cada dia é um aprendizado maior. Você vê que a gente percebe até que, não falei disso, quando ela sempre ajuda. Beleza? Então é isso. E um abraço e um beijão do canal Vozes do Coração. Valeu? Fui!